Por muito tempo, as pessoas com modificações corporais foram excluídas da participação do mercado formal de trabalho. Pessoas com piercing, tatuagem e demais modificações não conseguiam emprego, justamente por conta dos seus corpos. Nos últimos anos, a gente tem tido uma alteração nesses processos. Os corpos estão mudando, mas o tempo também está mudando. Estamos em São Paulo, visitando diferentes escolas e conversando com professores e professoras que têm o corpo tatuado, com piercing e outras modificações corporais. Vamos entender como que é a relação dessas pessoas justamente no espaço onde a educação é exercitada dia após dia. São muito curiosos para saber o porquê das tatuagens, porque elas não são estéticas, né? Eu não fiz nenhum ritual assim para ficar bonito. Eu foquei muito no significado. Então eles ficam falando, mas é muito feio isso daí, por que você colocou? Eu falei, então, é feio porque você tem um padrão estético de enxergar. Rende muitas discussões. Né? Então eu sou tipo um livro didático, né? Ambulante. Então eu sempre uso o corpo para desconstruir questões estéticas neles, porque eles focam muito nisso, porque não é bonito. E eles querem saber por que eu coloquei uma coisa que não é bonita no corpo. Fora da escola, assim, que nem quando eu preencho alguma coisa, uma ficha, ou alguém pergunta o que eu faço, que eu tenho sempre essa pergunta, né? Você é tatuador e tal? Mas quando eu falo que sou professor, eu falo assim, professor de história doidão, né? Professor de filosofia. Eu falo, não, eu sou de letras, né? Aí, porque o pessoal se espanta, porque eu acho que assim, profissão de letras é o cara que vai chegar lá com uma camisa, sabe, assim, com óculos, o cabelinho curtinho, com vários livros, nerdzinho, assim, sei lá, sabe, da literatura ali que... Então, sempre rola aquela pré-imagem, né, então quando vê as tatuas assim, é artes, é filosofia, é história, qualquer outra coisa. Aí quando eu falo, não, inglês, letras, é isso. Vi, a gente está trabalhando junto desde março. Sim. Né? E a gente tem algumas questões de pele em comum. E aí eu queria saber um pouquinho de como que começou essa história com as tatuagens. Né? Como que foi seu primeiro interesse, daí até fazer a primeira tatu. Tá. Bom, eu desde de menina, com 12, 13 anos de idade, eu comecei a curtir rock and roll, né? Então, o que eu via bastante, né, nas pessoas que estavam envolvidas aí com as bandas, né, musicalmente, sempre tem uma tatuagem e tudo mais. Sempre achei lindo. E me identifico, né, fui me identificando e fui, né, aos poucos aí criando cada vez mais vontade, só que nunca podia, né, porque por conta de ser menor de idade, minha mãe também, né, não achava muito legal, e esperei chegar nos 18 para fazer a minha primeira tatuagem. Daí, na verdade, assim, a maioria que eu tenho hoje em dia é porque eu olho o desenho, eu acho ele, né, legal pra caramba, eu fico me imaginando, né? Lógico, as primeiras, por exemplo, atrás eu tenho uma borboleta bem grande, de ponta a ponta, que foi uma fase de transformação da minha vida, né? Então, eu associei com a borboleta, né? Que ela tem a fase de metamorfose e tudo mais, então a borboleta tem esse sentido pra mim, né? E algumas tem de terror, né? Porque eu sou muito fã de filmes de terror, né? Então, eu gosto muito de caveira, né? Tem a Medusa, que tem uma história de
Na verdade, a gente conhece a Medusa como se fosse uma mulher ruim, né? Uma mulher que vai e atrai os homens e transforma em pedra. Mas ela foi uma mulher que sofreu uma injustiça muito grande, né? Então eu me identifico muito com a história da Medusa. E a Miss Pig, né? Porque, como eu já tinha comentado com você... Maravilhosa e sereia. É, uma Miss Pig sereia. que... pelo fato de de uma época que eu tive acima do peso, eu me identificava muito com ela, né? Porque ela era uma gordinha que se vestia bem, gostava de moda, né? Então eu fiz a Miss Pig. Pequeno Príncipe foi o primeiro livro que eu ganhei, né? Então meu pai me deu um livro com 7 anos de idade e foi o primeiro livro que eu li. Então eu resolvi fazer. E tem né? gatinhos. Tem gatos, tem outro. Agora esse aqui também. Seu esse? É uma gata minha, que eu tive agora, a Mama, né? E aí eu resolvi homenageá-la também, né? Então, ou tá sempre envolvido assim com os meus bichos, ou com o terror, né? Ou alguma fase assim da minha vida. Antes da minha primeira tatuagem, eu fiz minha primeira perfuração, né? O primeiro piercing, que foi em 96. Ainda era uma coisa que era muito nova no Brasil, assim. Eu lembro que em 95, mais ou menos, tem uma amiga minha que cresceu no bairro, andava de skate com a gente e tal. Em Osasco, o bairro? Em Osasco, ali no Alto do Farol, né? Aí tem uma amiga que morava ali no quilômetro 18, ali na mesma área ali, que ela é chilena, né? Família chilena, e ela cresceu em Osasco e foi por volta, 95 mais ou menos, que ela foi para o Chile e passou uma temporada lá com a avó dela. E quando ela voltou com um piercing na sobrancelha. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, demais, né? Então, assim, tinha também, assim, os artistas gringos que a gente via, sei lá, acho que o Mac Patton tinha, né, do Faith No More, tinha piercing na sobrancelha, achava super legal, mas eu não sabia, não conhecia ninguém que tinha, assim, ao meu redor, assim, não conhecia. Quando a Fabiola apareceu com isso daí, essa amiga, eu achei incrível, e depois eu descobri um estúdio em São Paulo, inclusive era do André Beck, né, que era um dos primórdios, assim, do body piercing em São Paulo, que eu lembro que aí eu fiquei sabendo desse estúdio, eu fui com um amigo lá e aí eu fiz minha primeira perfuração. Então, antes da tatuagem, ainda tinha feito isso daí na sobrancelha, tem só cicatriz, né? Então, o primeiro que eu fiz, eu não lembro bem se foi do esquerdo ou direito, mas eu fiz, foi a primeira modificação, assim, né? Esse piercing ficou um tempo. Eu lembro que eu apareci em casa, nossa, meus pais abominaram, né? Assim, e causava estranhamento. Eu lembro que eu entrava no ônibus, assim, todo mundo parava, ficava olhando com uma cara assim, né? Porque não tinha informação nenhuma em lugar nenhum. Não tinha, sobre, né? não tinha mesmo. Acho que aqui ainda assim era novo. Eu não sei, assim, eu cresci no bairro ali, né, em Osasco e tal. Talvez mais para o centro de São Paulo, em algumas regiões de São Paulo, devia ter um pouco mais, assim, né? Com o tempo eu comecei a frequentar as grandes galerias, Galeria do Rock para comprar disco, para os rolês de skate, aí eu comecei a ver mais. Mas ali em Osasco mesmo, tinha, sei lá, alguns estúdios de tatuagem, então tinha o pessoal tatuado, mas piercing, assim, eu lembro que causou um estranhamento de primeira, assim. Legal. Assim, além dos piercings, os primeiros piercings, as primeiras tatuagens, ali por volta de 97, que eu alarguei a orelha, né, que aumentei ela de uma vez, eu não tinha nada, assim, eu fiz direto para 8 milímetros, até a galera fala assim, meu, você é maluco, né? Tipo, como que eu não tinha nada, assim, nunca tinha feito nenhuma perfuração, então foi logo já, acho que foi um pouco mais expandido, até 8 milímetros. Aí aos poucos eu fui aumentando, daí assim, eu expandi aqui também, né? Tem quantos milímetros aí? Aqui tá com 5.6. Aí eu parei aí, eu queria até aumentar mais, aí fiquei numas assim de fazer um cortezinho e tal, falei, não, então eu me segurei um pouco, assim. Então, comecei a modificar o corpo quando eu furei a orelha, né? Isso foi, acho que com 13 para 14 anos, né?
um colega de escola. Pegaram o gelo, pegaram uma agulha, falaram, vamos furar? Vamos. Aí furamos. E naquela época ainda tinha muito preconceito, né? Com um homem heterossexual com orelha furada, né? A minha família mesmo nunca apoiou esse tipo de coisa. Então acho que foi a primeira atitude assim subversiva que eu tive. Furar a orelha e colocar um brinco. Então isso foi em 94, 93, por aí mais ou menos. Alarguei as duas acho que é 1 milímetro, né? Com brinco. Do 1 pro 8, assim, de uma vez. Nossa, se eu soubesse que doía tanto, eu não tinha feito de uma vez, cara. Porque na hora que o cara pôs o pino lá e alargou, que a lágrima desceu, assim, falei, nossa, isso dói demais. Se eu soubesse que doía tanto, eu não tinha largado de uma vez, eu tinha ido aos poucos, como várias pessoas fazem. Mas aí já tava no inferno, né? Já larga o resto, aí já largou as duas, aí beleza, saí lá latejando, né? Mas aí não fiquei só num estilo, assim, lá tá bem misturado, não sei. Eu gosto muito de tatuagens mais pretas, assim, nunca curti muitas cores, né, então é isso, sei lá. E a cena do Matrix tem a ver com essa questão de você despertar a consciência para a realidade que te circunda, né? Para como o sistema manipula, a mídia, a igreja, tudo isso que age para manter o rebanho dócil, né? Então, para mim, é uma das cenas mais significativas, que é a cena que o Neo acorda e segura as balas. Né? Aquela cena que ele percebe o que é a Matrix e o que está acontecendo. E depois eu fiz o Clube da Luta nas mãos, né? Fiz os 2 personagens e tal, porque também é um outro filme que é muito significativo, né? Que também faz essa crítica do sistema capitalista, do viver por viver, do propósito de vida, de como você pode ter uma vida e enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Então são coisas que têm muito significado impactante, que depois que eu tive contato eu mudei a forma de pensar ou ampliei o que eu já pensava, né? Então, tudo que eu acho que tem muito significado, eu procuro colocar no corpo. Tanto que o skate é uma coisa que tem muito significado na minha vida e eu ainda não consegui pensar num ritual assim para colocar, mas ele tá na mente. Tem um espacinho Tem, vai. Antes de acabar o espaço, vai entrar o skate ali de alguma forma. Porque, querendo ou não, foi o divisor de águas, né? Foi por causa do skate que tudo foi acontecendo, assim. Desde bem pequeno, ali nos anos 80, quando Guns N' Roses era a banda, né, top do mundo aí, tinha estourado. Eu lembro que eu era bem molequinho, criança assim, e eu pirava nas tatuas, de ver o visual dos caras e tal. Falando do Guns N' Roses, é meio engraçado assim, né, tem gente que renega umas coisas, mas eu lembro que de ver as tatuagens assim, eu lembro que eu pirava, achava muito legal aquela arte corporal. E na mesma época, assim, tinha um pessoal, os vizinhos, assim, um pessoal que morava no meu bairro, que eu via, assim, tipo, tinha os botecos, assim, né, da vila, assim. Então, tinha os caras que eu via que apareciam lá, que tinham umas tatuagens bem, vamos dizer assim, mais toscona, assim, né, com as tatuagens verdona e tal. Mas aquilo me atraía muito, eu sempre achei legal, assim, eu via o visual desde molequinho, né? E sei lá, eu comecei a crescer na minha adolescência, andando de skate, então via, tipo, profissionais de skate, pessoal mais velho, assim, os caras com tatuagem, você via, sei lá, Jay Adams, a cara tatuada, tudo. E então eu pirava, assim, né? E eles já tinham aquele lance mais uma coisa mais do criminal tattoo, assim, né? Uma coisa que os caras tinham uma história bem pesada ali, assim, de vida, né? Mas eu me atraía, assim, achava muito legal isso daí. Era uma coisa que causava um impacto e um estranhamento, né, assim, de certa forma, porque era uma coisa pesada, assim, as tatuagens faciais. Mas, não sei, eu gostava. Aí tem o disco do Ratos, o Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, que tem a música Tattoo Maniacs lá, né? O barulho já começava com o álbum com a agulhinha da tatu lá. E eu lembro, então, aí a letra, né? Que, tipo, aquela coisa a sua família vai... Eu não lembro bem a letra de cabeça agora, mas
eu li aquilo lá, eu ficava assim, nossa, porque toda vez que eu comentava, eu falava de tatuagem, assim, que eu queria fazer uma tatuagem para meus pais na adolescência, era aquela, né, sempre a reação terrível, assim, deles, né? Nossa, como assim? Você não, já vai fazer, isso é coisa de vagabundo, coisa de ladrão. Se arrepender depois. Então. Mas eu sempre tinha aquela reação, assim, pesada. E eu falava, não, eu acho legal, um dia eu vou fazer. Então demorou alguns anos ali e no final da minha adolescência eu fiz a primeira tatuagem, com 17 para 18 anos, assim. Tem ela ainda? Tenho. Fiz escondida, assim, a primeira, não falei para meus pais, não, eu fiz na perna. Aí eu lembro que eu fiquei uns 2 meses usando calça, não usava bermuda no verão, saía para andar de skate, tava de calça, todo mundo falando, meu, põe uma bermuda, né? E minha mãe começou a estranhar. Aí um dia ela foi me acordar de manhã, eu, tava dormindo coberto, assim, ela foi me chamar, ela viu, tava uma parte da tatuagem aparecendo, eu só acordei com ela chorando e brigando comigo. Enfim, essa foi a primeira, né? E daí depois já veio a segunda tatuagem, a terceira, ali no final da adolescência mesmo. Eu queria saber como que começa a sua história com as tatuagens e demais modificações corporais. Isso vai longe, hein? Eu acho que tudo, de certa forma, começou com o skate. Por volta de 1985, quando eu ganhei meu primeiro skate, aquilo ali já deixou meio que uma sementinha, né? Assim, subversiva. E aí, depois de uns 5 anos, 5, 6 anos, na segunda série, isso em 1990, eu tinha um coleguinha de classe que ele tinha um contato com skate, por conta da família dele e tal, ele tinha umas revistas e tal, e sempre tinha alguma coisa relacionada à tatuagem, a piercing, assim, nas fotos, né? E aí com isso, na escola a gente pegava aquelas canetinhas, sabe aquelas que vinham com as florzinhas assim e tal, e ficava fazendo na pele, né? Ficava desenhando uns comics, assim, tipo uns Pato Donald, uns foguete, uns Papalego e tal. Isso na segunda série, eu devia ter uns 10 anos, isso é 90. Então, a partir dali eu já meio que comecei a pegar gosto, né, pela tatuagem e tal. Só que, por questões óbvias, não deu seguimento ali, né? Aí depois de uns 4 ou 5 anos, 94, se eu não me engano, veio um pessoal de Itaquá, para onde eu morava, aqui na Vila Cosmopolita, e eles andavam de skate. E eu tinha aquele velho skate que eu ganhei em 85, só que ele estava já destruído, né? E quando a gente veio morar aqui em 88, não tinha asfalto. Então não tinha como eu praticar skate. Então ele ficou meio que como um brinquedo numa caixa velha. E aí quando esses skatistas chegaram aqui na Vila Cosmopolita e eu tive contato com eles, eu meio que quis montar outro mais moderno, né? Porque o que eu tinha era de 85, na época... Inclusive na época que o Jânio proibiu o skate em São Paulo, né? Então, eu meio que ganhei um skate assim no meio da subversão. E aí o que aconteceu? Montei um novo skate, assim, malemar, né? Não trabalhava, com peças doadas e tal. E aí, através do skate, a gente começou a ter contato com aquelas VHS de skate gringa, né? Que vinha de fora e essas fitas vinham com muita sonoridade, né? Sobretudo punk rock e hardcore. E aí foi de uma coisa para outra 2 palitos, né? Você começa a ver as fitas, você começa a ver as bandas, aí vem a MTV mostrando esses artistas modificados, com piercing, com cabelo colorido, com tatuagem, isso vai influenciando, né? Então, isso foi só germinando aquela sementinha da segunda série lá. Aí, quando eu fiz 20 anos, um camarada de escola começou a tatuar. Falou, tô tatuando, tô com a maquininha lá, né? Aí a gente fica naquela, vamos ser cobaia. E aí eu fui lá ser cobaia dele e ele fez um dragão chinês assim no meu braço. Foi a primeira tatuagem, em 2000, quando eu tinha 20 anos nessa época. A primeira tatuagem foi assim, aquela tatuagem que eu cheguei no estúdio, isso foi 96 para 97. Cheguei no estúdio, olhei nas paredes e falei, eu quero fazer esse desenho. Então foi uma escolha meio assim, né?
né? Acho que na época rolava bem isso daí, né? Tem uns catálogos e tal. E aí é uma tatuagem na perna. Essa tatuagem, então, quando eu fiz, foi só uma questão assim mais estética mesmo. Eu olhei, achei legal o desenho, né? Do palhaço com uma arma na mão, tá? É meio molecão ainda, assim, tipo, nossa, que legal isso daqui, esse desenho vai ficar legal. Então eu fiz ela e aí passaram-se os anos, hoje em dia eu olho, é um desenho que não faz muito mais sentido, assim, pra mim. E aí tem toda uma questão aí também, um histórico aí, né, dessa coisa da tatuagem do crime aí, que muita gente vê, olha pra ela e fica meio assustado, fala, nossa, como você tatua isso? Você nunca foi parado por conta da tatuagem? Eu nunca fui parado por conta dela, em abordagens assim, nunca, acho que prestaram atenção nela, nunca aconteceu isso. Entendi. Então, talvez tenha dado um pouco de sorte ou também tem uma questão aí de classe, assim, também, né? Eu acho que se fosse um desenho, esse desenho num moleque que mora na periferia, um moleque negro, assim, eu digo, com um pouco mais de melanina, né? Porque eu acho que teria a abordagem seria diferente também. Porque tem casos, né, que a gente vê na internet de tortura, né, que policiais, enfim, ou pessoas que querem apagar da pior forma possível essas tatuagens de palhaço, né, que realmente são ligadas. Essas pessoas ligam ao crime. Né? Sim, sim.